Olá a todos! Está começando agora mais um Papo com Aguilar. O nosso convidado de hoje é o perito detetive Marcelo Carneiro. Vamos aguardá-lo ingressar na nossa conexão. Enquanto isso, o pessoal está acessando a nossa live Papo com Aguilar. Muito bom, sejam todos bem-vindos. Lembrando que a nossa live ficará salva. Nossa live ficará salva e o áudio será disponibilizado no podcast Papo com Aguilar. Convidando agora o doutor... Tudo dará certo. Vamos aguardar ele ingressar. Olá, doutor Marcelo Carneiro. Boa noite, tudo bom? Boa noite, doutor. Tudo bom? Está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Excelente, também estou lhe ouvindo bem. Muito boa noite. Boa noite a todos os nossos colegas, ouvintes, que já estão acenando aqui para nós, já estão mandando oi, boa noite a todos. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, doutor Marcelo, hoje o nosso tema é um tema que é da sua especialidade, né? Perícias judiciais, né? Perícias judiciais. Então, nós vamos falar um pouco sobre as falácias, não é isso? Há muitas falácias nas perícias. Vamos bater um papo aqui bem tranquilo sobre esse tema, um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua vida profissional, pessoal também, se quiser. E no final nós vamos interagir aí com o nosso público, respondendo algumas perguntas e comentar um pouco aí sobre os projetos aí de 2022, que vem aí um outro seminário, né? Não é isso, doutor Marcelo? Mais um seminário. É isso aí. Muita coisa boa para 2022. Muitos assuntos interessantes para 2022. Deixa eu dar um ok aqui para o pessoal. Então, olha só, doutor Marcelo, eu vou apresentar a todos aqui. Aliás, eu vou pedir para o senhor se apresentar, eu vou só introduzir. Nosso convidado é o perito e detetive Marcelo Carneiro, que pelo Instagram dele, @perito e detetive, já dá uma noção qual é a atuação do nosso nobre amigo. Eu tenho prazer de falar que é amigo, né? É um colega de trabalho, mas que se tornou amigo durante aí o exercício da atividade, né, doutor Marcelo? Então, por gentileza, apresente-se, fala um pouco da sua experiência, da sua formação, por favor. Maravilha. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Carneiro de Souza, funciono como perito judicial por nomeação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atuo como assistente técnico nas especialidades da criminalística, como grafoteca, documentoscopia, fonética forense, datiloscopia. Sou diretor-instrutor da MCS Detetives e Peritos, sou presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais do Rio de Janeiro e também autor de 8 para 9 livros, né? Entre livros individuais e também obras literárias em conjunto com outros autores. 8 para 9 porque eu tenho mais um no forno aí para 2022. Então, de 8 para 9. Sou membro também da Associação Mundial de Detetives e outras coisas mais que a gente vai, né, aos poucos, graças a Deus, desenvolvendo, né, um trabalho aí de, graças a Deus, de qualidade, né? Então a gente vai sendo admirado pela maioria e, claro, sempre tem, né, pessoas que acabam a gente acaba desagradando pelo nosso próprio exercício profissional. Isso faz parte, né? Faz parte, né? Faz parte não agradar a todos, né? Faz parte do exercício de qualquer atividade. Quando há um trabalho sério, né, como o seu, é normal ter críticas, né? Críticas e eventual descontentamento. Né? É democrático. Eu sempre enxergo isso com tranquilidade, porque eu acho que no Estado democrático de direito, né, cada um pode ter ideias diversas, divergências periciais é algo natural, saudável, porque todos estamos na busca de ou pelo menos devemos estar, né? Infelizmente uma minoria não está, mas a maioria sim, né? Em busca de um bem comum, que é a verdade científica, né? E o conceito de justiça, consequentemente. Então, eu acho que isso é muito natural. Eu acho que o que não pode haver é nenhum tipo de agressão pessoal, né, ao profissional, ao perito, ao assistente técnico. Fora isso,
eu vejo isso com naturalidade, né? Essas divergências periciais. Acho muito saudáveis, né? Volto a dizer. Sim, sim. Lembrando que o nosso convidado é autor, né? Ele acabou citando aí, autor de alguns livros que estão no forno aí para 2022. Já li duas obras na íntegra da sua participação, muito bom, por sinal, recomendo a leitura. O profissional, o doutor detetive, atua, como ele falou, na área de criminalística também, né? Na parte de grafotécnica, não é isso, doutor Marcelo? Então, Proctoscopia, datiloscopia, fonética forense, né? Tudo isso que é sim, ligado à especialidade da criminalística, né? sim, sim. E antes de entrarmos efetivamente no tema de perícias, vamos retroagir um pouco no tempo Sim. e por curiosidade, né, dos nossos ouvintes e participantes, como que surgiu o seu interesse em atuar nesse tema, né? Antes de falarmos do que é uma perícia judicial, como que Sim. surgiu a sua trajetória nessa parte de perícias? O meu ingresso na perícia também foi em conjunto com o ingresso na investigação privada. Ele é muito interessante, porque é por isso que eu defendo sempre que existe a conexão entre o direito, a perícia e a investigação. Algumas pessoas discordam, mas a maioria eu vejo que concorda com isso. São áreas conexas. Porque eu sou uma prova viva, graças a Deus, né, de que essa conexão existe. Né? Porque eu sou de origem jurídica. E de mais ou menos em 2002, mais ou menos em torno de 21 anos para 22 anos, eu comecei a me interessar pela perícia e pela investigação privada quando eu verificava na advocacia, né? Eu já estava aí já finalizando o curso de Direito nessa época, eu terminei com mais ou menos de 20 para 21 anos, eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos, então daí eu comecei a verificar para instruir, já era chamada investigação defensiva, né? Que hoje se busca, o Conselho Federal da OAB normatizou e se busca agora codificar, ou seja, inserir no Código de Processo Penal. Mas ela já existia na prática, né? Então foi daí que eu vim. Eu comecei a iniciar os meus trabalhos de periciais como assistente técnico e como detetive profissional para instruir as peças defensivas que o meu pai, advogado há mais de 43 anos, apresentava, né? Em juízo ou perante a autoridade policial, ou Ministério Público. Então, os meus primeiros casos foram nesse sentido, principalmente na esfera criminal. Então, daí que começou. Eu verificava, né, com respeito, laudos inconclusivos, laudos sem a aquisitação ser devidamente respondida, laudos contraditórios, né? Laudos que, infelizmente, eles deixavam à mercê, né, com respeito, eles deixavam, vamos dizer assim, ou não é uma palavra forte, mas entre aspas, brincavam, né, com o destino de uma pessoa. Né? Porque num processo criminal, né, num processo civil, existe a consequência patrimonial, né, que também, claro, é de suma importância. Mas na esfera criminal ainda é mais gravoso, né, porque envolve a liberdade. Né? Pode haver a condenação de um inocente ou a absolvição de um culpado. Então, a minha origem é nesse sentido. Eu vim dessa seara, né? Dessa conexão entre o direito que me com a perícia e com a investigação privada é o que me trouxe até os dias atuais. Então, daí eu fui desenvolvendo a perícia judicial, fui cada vez mais me aperfeiçoando. Aí daí em diante, eu comecei a não mais ser focado só para as demandas do escritório, e sim para a clientela em geral, para a perícia judicial, e daí as coisas foram se desenvolvendo. Então tem um chão bom aí pela frente, embora eu não tenha essa idade toda, mas eu comecei muito novo. Né? E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas não seria mais cômodo, né? Você ter então seguido, né, carreira na advocacia e não iniciado na perícia, quando você enfrentou tantas barreiras que eu enfrentei, né? Tanto na perícia quanto na investigação privada, porque nós sabemos muito bem que no passado, né, a perícia só alguns profissionais atuavam nessa época. Não existia CPC de 2015, não existia essa previsão legal do assistente técnico no Código de Processo Penal, perícia criminal militar, então, aí mesmo que você não praticamente não se via isso, principalmente a figura do assistente técnico. Então foi realmente um enfrentamento técnico, científico muito grande.
Mas é aquela questão, eu acho que eu vejo como vocação. É por isso que eu digo sempre, eu não vejo a perícia somente como um mercado, como um negócio. Eu vejo como vocação. Porque é um sacerdócio. Né? A perícia é um sacerdócio. Então você não tem muitas vezes final de semana, você não tem feriado, você não tem ponto facultativo. Muitas vezes você não tem festas de fim de ano. Né? Depende muito do seu campo de atuação profissional e também da demanda de trabalho. Então, mas é uma atividade que te consome muito. Então a pessoa tem que ter vocação para a perícia. Quem não tem a vocação para trabalhar com minúcia, né? Com área, com uma atividade que exige muita minúcia, muita dedicação, não pode trabalhar com perícia. Né? E uma situação que vem me preocupando muito, né, que eu vejo por aí, existe algumas propagandas que eu vejo quando falam assim, seja perito, né, judicial e trabalhe aos finais de semana e nas horas vagas. Isso me incomoda e me preocupa, porque isso induz. Eu acho que não estou dizendo até nem quem faz isso tenha uma má fé, mas isso acho que induz a pessoa, aquela pessoa que está iniciando na atividade pericial, de que a perícia é algo de pouca complexidade, né? O que não é. Não uma atividade de final de semana. Né? A complexidade é extrema. Né? Eu até discordo, com respeito do Código de Processo Civil, quando ele fala de perícia de menor complexidade. Isso é uma coisa irreal. Né? O legislador, quando legislou, não sabia o que era prática. Né? Então, é uma atividade extremamente complexa. A responsabilidade é muito grande, tanto do perito do juízo quanto do assistente técnico. Tanto na esfera civil em geral, quanto criminal. Então, não é uma atividade de final de semana, não é uma atividade que trabalhe nas horas vagas, nos finais de semana. Então, isso incomoda e isso preocupa. Tanto em Sim, relação a você verificar profissionais que estão ingressando agora, quanto também a qualidade que o profissional vai ingressar na atividade pericial. Então, isso tudo preocupa muito. E depois até a consequência que ele pode ter, né, de responder a mão depois, tem um processo disciplinar junto a um tribunal, porque ele foi induzido, né, por determinada propaganda. Não estou dizendo que seja a maioria, né? A maioria não. Mas você vê uma minoria de marketing por aí nesse sentido. E isso é preocupante. É por aí. sim. Então, já avançamos até um pouco, né? Já falamos aí um pouco dos É que eu falo profissionais, pouco. falamos um pouco dos anúncios de curso. Nós vamos voltar nesse aspecto, mas é interessante saber um pouco dos primórdios da sua atuação, porque na É, largada da sua atuação, deixa eu ver se eu entendi bem, o senhor pegou um pouco a experiência do seu pai, né, com na certeza. atuação. Então, Essa e se bagagem identificou jurídica. a bagagem jurídica, sim, e se identificou, não é isso? Se identificou Sim, considerando aí uma vocação, com as suas palavras, né, uma vocação, um chamado para atuar é. nesse aspecto de perícias. Então, tem isso também, né? Você se identificar com aquela atividade, se aprimorar, aperfeiçoar com o tempo e trilhar o seu caminho, né? É, Com pelas certeza. suas sua breve O colocação. direito interessante, que eu acho interessante, é o seguinte, mesmo para quem não é formado em direito, isso que eu acho que o perito ele tem que ter pelo menos noções de direito. Porque o direito ele te dá uma visão muito ampla. E ele te faz ter contato com diversos aspectos, como os aspectos. Tem contato com laudos periciais, você tem contato com esse universo pericial. Isso é muito importante. Congelou um pouquinho no final da sua fala. Então, Sim, como a gente combinou no teste, se por acaso cair, nós vamos continuar. Nós tá ótimo. voltaremos. Perfeito. Congelou, Tá dando um congeladinho um pouco. congelou. Tô te ouvindo um pouco ainda. Está me ouvindo bem? Para mim, eu vejo. Agora acho que sim, estabilizou. Sim, melhorou. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Consegue me ouvir?
Liu se travou, acho que agora estabilizou, vamos ver. É, Está me ouvindo bem? tô ouvindo. Tô ouvindo. Está ouvindo? Agora melhorou. Agora melhorou. Bom, É. então, essa Muita chuva, conexão né? 4G, em breve, teremos aí o 5G prometido, e esses É, travamentos irão acabar. Não é isso? verdade. Irão acabar. Tá A aí. tecnologia está chegando aí para facilitar as nossas. Travou um pouquinho novamente. Bom, agora acho que vai. Vamos lá. Vamos Sabe o que lá. que é também? É muita gente dando coraçãozinho, muito coraçãozinho na live, muita gente entrando aqui, acenando aí também trava a conexão. Bom, então, durante a sua trajetória, um dos precursores, vamos colocar assim, né, na perícia judicial, veio a atualização do código. Então, agora vamos entrar no Sim. tema, né? O que, em uma coisa bem sucinta, os nossos ouvintes, considerando que, claro, há alguns advogados que nos acompanham, mas para o público leigo, né? Por exemplo, o público leigo em direito. Esse inclui os síndicos de condomínios, os demais profissionais das áreas, de áreas, os engenheiros, arquitetos, muitos engenheiros arquitetos acompanham aqui o nosso Instagram. Então, de forma Sim. bem sucinta, o que é uma perícia judicial? Primeiro que é uma perícia, por que o nome judicial? O senhor poderia dar um exemplo? Sim. Quando na esfera civil em geral, porque eu chamo a esfera civil em geral, porque ela envolve, né, a justiça estadual, né, ela envolve a justiça estadual a nível de varas cíveis, varas de família, varas de ofício-sucessões, varas de registro público, vara de fazenda pública, juizados especiais fazendários, que tem previsão também da realização de perícias, é diferente da Lei 9.099/95, os juizados especiais cíveis e criminais, que permite o parecer técnico, mas não permite a realização da perícia judicial. Então, a esfera civil em geral, a nível de tribunal estadual. Nós temos a perícia também a nível de justiça especializada, que seria, no caso, a justiça do trabalho. Então, a justiça, ela é de âmbito federal, mas ela é especializada, justiça do trabalho. E temos também a Justiça Federal. Então, todos esses tribunais, né, todo esse âmbito, né, dos três, vamos dizer assim, âmbitos do Poder Judiciário, permite, né, a realização da perícia judicial. E a perícia judicial ela é realizada, né, quando, como o Código de Processo Civil já leciona de forma cristalina, né, quando o juízo, né, na nomenclatura mais moderna, né, ele está dependendo para esclarecer aquela controvérsia, né, ou seja, o que precisa ser, ele precisa esclarecer de dúvida, ele precisa elucidar no processo. Então, se depende de conhecimento técnico ou científico, ele nomeia um perito. Pelo CPC de 2015, ele veio derrubando aquela barreira do diploma, né, como tinha no passado, pelo Código de 73, que tinha aquela previsão de somente os portadores de nível de diploma de curso superior. Eu, particularmente, acho bem interessante o CPC de 2015 trazer essa versatilidade, porque eu não enxergo somente o diploma. Claro, existem especialidades que é indispensável, né? O nível superior, pela própria origem da especialidade. Agora, existem especialidades multidisciplinares. Então, a barreira do diploma ela impedia muitos profissionais de qualidade de ingressarem na perícia judicial. Então, eu acho que isso foi interessante, essa versatilidade do CPC de 2015, que veio prevendo essa questão do nível técnico ou o nível superior, né? Ou o nível técnico e científico. Alguns tribunais só permitem o cadastramento ainda se o perito apresentar um diploma de curso superior equivalente, que cada tribunal tem a sua normativa. Mas a maioria está tendendo a aceitar justamente o conhecimento a nível técnico ou técnico-científico, né? Ou um conhecimento a nível de curso técnico ou de nível especificamente, dependendo. Eu acho bem importante essa versatilidade. E a perícia judicial, eu enxergo, né? E realmente ela é a prova mais. Ela culmina em quê? A perícia judicial? Na chamada prova técnica.
E essa prova é a prova mais importante de um processo. Não existe prova melhor do que essa. Né? Porque essa prova ela envolve as duas coisas. O aspecto técnico-científico, ou então o aspecto técnico ou científico, dependendo da especialidade. Então, técnica e ciência, não existe prova melhor do que essa. Quer substituir por uma prova testemunhal, com todo respeito. A prova testemunhal é a pior prova que existe. Né? A testemunha fica nervosa no dia de um depoimento, às vezes é a testemunha do fato. Ela fica nervosa naquele dia, ela coloca o processo todo por água abaixo, às vezes ela é a única testemunha do processo. Né? Então, aquilo ali não esclarece a verdade científica ou a verdade real. Né? Então, eu acho que a prova técnica ela é crucial, quando envolve, claro, o aspecto técnico-científico. Então, a prova documental é importante? Sim. Ela é importante, sim. Ela é uma prova muito importante. Nós podemos até fazer uma correlação de que o parecer técnico, né, lá pelo artigo 472 do CPC de 2015, quando ele é apresentado, ou quando ele não existe processo ainda distribuído, ele está ali, ele é juntado logo numa petição inicial, numa contestação, é uma prova documental ou já é uma prova técnico-científica? Ela tem duas características. Né? Então, a perícia judicial, ela, voltando especificamente ao que você me perguntou, ela é a realização de uma prova técnica, né, ou técnico-científica, no curso de um processo judicial. Então, esse seria um conceito mais amplo em relação à perícia judicial. E ela pode ser realizada, né, a gente tem que pensar também a perícia judicial não somente em CPC, né, em relação ao CPC. Nós temos a perícia judicial também no Código de Processo Penal. E no Código de Processo Penal Militar também, onde vai se aplicar ali o artigo 159 em relação ao processo criminal comum e também com relação ao Código de Processo Penal Militar, como ele não tem a previsão legal da perícia em si, ele faz a aplicação por analogia, subsidiariamente, ao Código de Processo Penal comum. Então, nós temos aí só que aí não vamos ter a figura do perito do juiz, vamos ter a figura do perito criminal e dos assistentes técnicos. Mas tudo isso envolve esse universo da perícia judicial. Porque às vezes a pessoa pensa só numa perícia, o Código de Processo Civil, né? Ou então aquela perícia lá na fase do inquérito policial, não. A perícia pode ser determinada pelo juízo criminal, né? Ou pelo juiz auditor militar. Então nós temos essa amplitude aí da perícia judicial. Excelente, um conceito bem amplo. Então, existe a perícia, que nada mais é do que a produção de uma prova técnica, não é isso? Sim. Produção de uma prova técnica. E, considerando os seus comentários, existe a produção dessa prova no âmbito militar, pouco conhecido, né, pela maioria, existe essa modalidade de perícia. Muito pouco de técnicos atuantes nessa área. Exato, dentro da área militar. Existe na parte criminal, onde o perito criminal irá produzir a prova, mas aí o assistente técnico, o importante papel do assistente técnico, vale até uma live, uma palestra só sobre assistência técnica, na verdade, nós vamos pontuar, mas o papel do assistente técnico é fundamental também nesse aspecto criminal, essencial, e o mais conhecido, que é dentro das varas cíveis, né, ou federais, dentro do CPC, né, na questão onde se discute aquele ponto controvertido, que o juízo, né, na nomenclatura mais recente, o juízo não é especializado naquela matéria, por exemplo, não tem domínio da documentoscopia, não tem domínio da engenharia, não tem domínio da medicina, então ele defere a produção da prova, e o nome judicial é porque está dentro de um processo, não é isso, doutor? Sim, essa nomenclatura judicial. É a prova técnica aplicada nos processos judiciais. Dentro dos processos judiciais. Que aí também é outro tema, mas essa mesma prova pode ser produzida fora do processo, que aí vai ganhar uma nomenclatura diferenciada, não é isso? Que por estar fora do processo pode ser considerada uma extrajudicial. Não é isso, doutor? Extrajudicial. Isso aí. Ela é muito importante também, principalmente naquelas causas. Principalmente no parecer técnico, isso mesmo. Produzido nos moldes do artigo, elaborado, melhor dizendo, nos moldes do artigo 472 do CPC de 2015, ele é essencial, principalmente nas causas urgentes. Porque muitas vezes o magistrado, naquele momento, ele vai ter que decidir, né? Se ele vai conceder uma tutela de urgência ou uma liminar, né? Que tem aspectos muito parecidos, mas vamos dizer assim que é um caráter de urgência que ele precisa decidir. E envolve aspectos técnicos científicos. Então, aquela demora
pode acarretar a idade do próprio julgamento da causa, ou então pode vir a perecer um direito de alguém. Então, se for na esfera criminal, vai manter um inocente preso, e daí em diante. Né? Na engenharia, aquela edificação, você entende engenharia e eu não, só noções, né? Muito básicas, mas pode uma edificação, né? De repente até vir a desmoronar. Né? Então, esse parecer técnico ele é indispensável, principalmente para a concessão de uma medida de urgência. Se vai ser mantida essa tutela de urgência posteriormente, ou essa liminar, isso é outra discussão. Se vai haver a realização da perícia judicial, isso vai ficar a critério do destinatário das provas, que é o julgador. Né? Ele pode entender ali quando ele mandar a outra parte se manifestar, se a outra parte não requerer a perícia judicial, ou então não vier diretamente combatendo tecnicamente aquele parecer técnico, ele entender que não é necessária a realização da perícia judicial. É isso que as pessoas têm que entender. A perícia judicial ela não é uma coisa automática. Né? O juiz, como destinatário das provas, ele vai entender se vai ser necessário ou não. Claro, a violação de uma prova técnica, ela ocasiona em diversos julgados, né, em relação à anulação, né, da sentença para a realização da prova técnica. Sim, mas nós estamos falando agora em relação já existir parecer técnico, né, nos autos. E a parte autora apresentou, o réu pode apresentar também, e o juízo Reconectou. Voltou. Travou, voltou. Agora está voltando. Então, esse aspecto do parecer técnico é importantíssimo. Né? Vou te dar um exemplo rápido de um caso concreto. Né? Eu apresentei uma vez, há um certo tempo, um parecer técnico, né? E a parte está travando um pouquinho. Congelou. Travando um pouco. Agora será que vai normalizar? Pausado. Agora sim, será que voltou? Ainda não. Agora acho que voltou. Agora voltou. Então, só agora acho que sim. Então, prosseguindo aquilo que eu estava explicando, com relação a um caso concreto. Né? Eu apresentei um parecer técnico em relação à parte ré de um processo. Né? E aí o que acontece? A parte ré, só para dar um exemplo de como o juízo não realizou a perícia judicial. A parte autora, no momento que foi se manifestar em réplica, a parte ré apresentou na contestação, parecer técnico. A parte autora, quando se manifestou em réplica, ao invés dela se manifestar diretamente sobre esse parecer técnico, ela ficou mais preocupada em atacar a pessoa do assistente técnico do que os aspectos técnicos científicos do parecer técnico. Entendeu? E não requereu a perícia judicial. Aí mais à frente, né, no curso do processo, a cliente foi, inclusive, advogada, me manteve informado e falou, olha, naquele processo, onde o senhor elaborou um parecer técnico para mim, que eu elenquei na contestação, sim. Ela se manteve silente. Ela atacou diversas situações, falou que não era momento para assistente técnico, então ela ficou falando de uma forma genérica, né? Ela veio de uma forma muito agressiva, muito ácida no processo, mas ela diretamente ela não requereu a realização da perícia judicial. Então o juízo de ofício, ele não é obrigado diretamente a ele próprio determinar a perícia. O CPC está muito mais versátil, está a partir de 2016, já que é de 2015, mas está em vigor em 2016. Mas o juízo, ele pode determinar a perícia de ofício? Pode. Mas a gente não pode esquecer nunca aquele princípio da inércia do juízo. Né? As partes têm que entender que elas têm que requerer. Né? Isso é muito importante. Então, se manteve silente. Então, o juízo entendeu e não realizar a perícia judicial. Então, oportunidade teve. Então, não há cerceamento do amplo direito de defesa e contraditório.
Haveria o cerceamento, sim, se o juiz não abrisse para a outra parte se manifestar, não analisasse, não viesse com uma decisão, né, no momento de uma decisão saneadora, não falasse sobre esses aspectos, ou seja, não fundamentasse essa decisão, mas não. Né? O juízo entendeu que a parte autora ela não foi devidamente aguerrida com relação ao parecer técnico que foi apresentado nos autos. E não realizou a perícia judicial. Então, tem situações que não realiza. Né? Na maioria das vezes realiza, sim. Nós temos que ser transparente que sim. Mas nem sempre. Né? O artigo está amparando o magistrado ali de forma cristalina. Né? Então, acho que é por aí. Temos que estar sempre interpretando. Né? Isso é muito importante. Sim, sim. Então, as partes, autor e réu... lembrando, né? Comentaram aqui na nossa live, existe a perícia também no âmbito do trabalho, né? As perícias Sim. trabalhistas. Então, a perícia é um tema bem amplo. Nós estamos falando um pouco mais aqui da parte civil, do CPC, mas é bem ampla. E as partes, autor e réu, vamos lá só para refrescar aqui os conceitos, o autor e o réu, ambos possuem o direito de requerer a perícia, a produção de provas. Quando o juízo lá, digam às partes, não é isso? Digam às partes que provas pretendem produzir. E como o doutor Marcelo falou, sem sombra de dúvidas, a mais importante prova é a pericial. Existe a prova testemunhal, a prova documental, que existe em seu nível de importância, mas, sem sombra de dúvidas, a prova técnica, a perícia judicial, ela é a prova fundamental. Inclusive, é a que serve, em muitos casos, como o juízo vai deferir a sua sentença. Na verdade, após a produção da prova, normalmente, após a produção da prova técnica, normalmente o juízo profere a sentença, dá a sentença daquela causa. Então, veja a importância da produção da prova técnica, não é isso? Então, as partes até mencionando, inclusive, sem querer te cortar, ele veio só para aproveitar essa vertente que você falou. Muitas vezes na decisão, né, saneadora, quando ele nomeia o perito, né, abre para as partes sindicais assistentes técnicos, se assim desejar, elaborar requisitos, etc., ele menciona, né, que a prova oral será apreciada após a apresentação do laudo pericial. Então, ele vai decidir se vai ouvir ou não, né, a produção da prova oral. Porque ele vai entender se eu estou entendendo que o laudo, como se trata de aspectos técnicos e científicos, foi esclarecedor, tudo bem, pareceres técnicos, etc. Ou seja, a fase pericial já foi esclarecedora, né? Eu decidi, homologuei o laudo, não homologuei, determinei realização de uma nova perícia, não determinei, isso é uma outra história. Mas a realização da oitiva de testemunhas, né? Isso aí vai ficar a critério após normalmente as decisões são nesse sentido, que vai ser apreciada após a realização da prova técnica. O quão é importante é isso. Exatamente. Então, retomando o pensamento, as partes, elas, tanto o autor quanto o réu, nesse momento que o juiz informa no processo, digam às partes que provas pretendem produzir. Cada uma das partes pode requerer a produção da prova pericial. Não é isso? Pode. Sim. Em outros casos, o juiz nem faz isso, né? O juiz pode deferir de ofício, dependendo da urgência, dependendo de cada caso é um caso, não é verdade? O juízo defere de ofício. Então, e a prova serve sempre para esclarecer aquele ponto controvertido da demanda, onde, complementando, o juiz não tem domínio, então a prova técnica, que é científica, não é isso? A produção da prova técnica é científica, em busca da verdade dos fatos, palavras do Marcelo Carneiro. Então, essa prova vai elucidar aquela questão. Então, avançando um pouco no tema perícia judicial, aí entra agora, e pode entrar agora, o momento da figura do assistente técnico. Vamos dar uma pincelada sobre a figura do assistente técnico, que pode ser o mesmo profissional. O profissional, antes de falar do assistente técnico, vamos falar, pedir a sua definição, quem pode ser o perito para produzir a prova técnica. Depois nós vamos partir para o assistente técnico. Quem pode ser? Quem é esse profissional, que é um profissional formado, né? Tem um profissional experiente naquela matéria, naquela especialidade,
Mas Sim. quem ele é? Como é que o juiz tem conhecimento daquele profissional para poder nomeá-lo? Como é que é essa Sim. função? Antes do CPC de 2015, né, que é bom a gente sempre frisar que entrou em vigor em 2016, antes disso, não existia cadastramento de peritos. Né? Em tese, tinha um tribunal ou outro que tinha uma relação de peritos, mas isso não era obrigatório. Né? Era ainda na época, inclusive quando eu comecei, você levava diretamente os currículos nas varas. Né? Eu lembro até hoje que uma juíza de vara civil, no Fórum Central do Rio, me falou, não, procura o tal local que lá o senhor vai conseguir também, independente do currículo nas varas, o senhor vai conseguir também ali ter uma abrangência maior. O Tribunal de Justiça já estava também nessa época começando a criar um local de ter uma relação de peritos. Então, mas estava indo numa fase um pouco embrionária, né? E depois foi avançando, aí o CPC de 2015 veio e o CNJ veio disciplinando o cadastramento de peritos. Infelizmente, alguns tribunais pelo país não têm ainda. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não tem cadastro de peritos. Não dá para se entender um tribunal no sudeste do país, não pode alegar alguma dificuldade ou outra, algum tribunal possa ter, com respeito, mas eu não consigo enxergar, né, como ainda não pode ter um cadastramento de peritos. Mesmo que seja simples, né, mas ter o cadastramento, cumprindo o CPC de 2015 e o que o determinou o Conselho Nacional de Justiça. Então, o perito, atualmente, ele tem que estar cadastrado no cadastro de peritos do tribunal para ele poder estar disponível para nomeações. Vai passar por aquele processo seletivo de cadastramento, né? Cada tribunal tem a sua normativa, né, de documentação e etc. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é um dos mais exigentes, que exige 2 anos de prática ainda do curso de perícia judicial por no mínimo 21 horas, além de outros documentos, né, que o tribunal exige. Tem tribunais que já não são tão exigentes assim, mas você tem que estar no cadastro para poder ser nomeado. Agora, existe uma situação, né, que pode acontecer e que não acontece com pouca frequência, não, né, com uma frequência relativa. Em alguma comarca, né, onde não tenha um especialista cadastrado, a nomeação é de livre escolha do juiz. Né? As pessoas às vezes confundem isso com a figura do perito exclusivo do juiz. Não, isso ficou no passado. Essa figura do perito exclusivo do juiz não pode mais existir. Né? Todos têm que ter a oportunidade. Claro que uma decisão de um juízo, decisão de própria, de falar, não, eu gostei muito do trabalho do perito tal, da perita tal. Então, haver muitas nomeações para esses peritos. Sim, mas existe uma oportunidade hoje em dia muito maior para que haja esse rodízio de peritos. O que, com todo respeito, não acontecia no passado. Né? Eram os mesmos personagens periciais no passado, com respeito. Isso mudou para melhor. Né? Hoje os profissionais têm muito mais chance de serem nomeados. Então, agora, voltando a dizer, aquela comarca onde não tem o especialista cadastrado, né, às vezes existe sim, vamos dizer, num fórum central, numa comarca até próxima daquela, mas, vamos dizer, naquela comarcazinha bem lá no interior, que fica a 6 horas da capital, muitas vezes não tem diversas especialidades. Porque existem muitos colegas que não gostam de atuar nessa comarca, devido a essa distância. Depois o processo pode ser gratuidade de justiça, não são processo de honorários periciais, ou receber ou não ao final. Então, prefere não se cadastrar. Né? Então, o juízo pode nomear, sim, um perito que não esteja diretamente no cadastro ou não esteja cadastrado para aquela comarca. Isso é importante. Né? Agora, o perito do juízo tem que realmente estar cadastrado para estar, em regra geral, para poder estar disponível para nomeações. O que já difere do assistente técnico, a gente mencionou, que a contratação é uma contratação privada. Né? O que não desmerece o seu conhecimento técnico-científico. Isso tem que se deixar bem claro, porque às vezes infelizmente, é uma minoria de profissionais que pensam assim, mas algumas vezes você vê o perito do juízo se achar superior ao assistente técnico. Ou, infelizmente, em algumas situações, você verifica o assistente técnico se achando mais superior ao perito do juízo. Então, a perícia ela tem uma minoria de profissionais, mas é uma realidade, uma briga de egos. Né? Uma briga de títulos universitários, uma briga de experiência. Então, não se pode trazer isso para o campo da perícia. Né? Não está se discutindo ali quem tem mais título universitário, quem tem mais cursos ministrados, quem tem mais palestras, não. O que o juízo está precisando ali, ou a parte, é que seja esclarecida a verdade científica.
Não está se disputando ali currículo com currículo, né? Isso não é processo seletivo para, de repente, para cargo em empresa, e as empresas também já estão mudando essa mentalidade, né? Estão querendo profissionais que sejam multidisciplinares, né? Isso eu soube através de empresários, assim, né, de amigos que já falaram isso, em relação a contratações de funcionários em geral, só fazendo uma analogia. Então, tem que ser a mentalidade, por isso que eu acho importante, cada vez mais a perícia ser uma atividade plural, né? Essa multidisciplinaridade na perícia, o surgimento de novos profissionais, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o tempo vamos dizer, de alguns nomes só na perícia dominarem a atividade pericial, isso ficou no passado, né? Não se pode admitir mais isso. Eu acho que o CPC de 2015 foi brilhante e o Conselho Nacional de Justiça em abrir esse leque. Porque no passado era muito diferente. Era muito mais difícil você conseguir trabalhar com perícia do que é hoje. Você ingressar no mercado pericial. Não chamavam no passado o perito de assistente técnico, não. Chamava de parecerista. Entendeu? O parecerista, né? Então o brio era tão grande que chamava de parecerista, né? Às vezes você não encontra, né, algumas pessoas com essa mentalidade, mas está cada vez mais mudando para melhor, né? O impugnante, para não chamar de assistente técnico, muito menos de perito assistente técnico, outra nomenclatura que incomoda. Eu funciono muito como perito judicial, mas eu sou um apaixonado pela assistência técnica, que foi de onde eu vim, né? Eu sou um grande defensor do trabalho do assistente técnico. Eu acho que o trabalho do assistente técnico ele legitima mais ainda uma perícia judicial. Seja ela na esfera civil, criminal, trabalhista, penal militar. Eu acho que isso legitima. Porque você tem diversos personagens ali, você tem operadores do direito, o advogado, o promotor, os casos que o promotor funcione na esfera civil em geral, ou então na esfera criminal, onde ele sempre funciona, na esfera penal militar, onde também ele sempre funciona. Você tem a figura, muitas vezes, do defensor público, dos procuradores do Estado, do município, e daí vai, né? E você tem a figura do assistente técnico, que é o profissional detentor do conhecimento técnico-científico contratado pela parte. Isso tudo vai legitimar ainda mais aquela verdade científica a qual se pretende chegar, né? E, inclusive, a conclusão, se o laudo realmente for mantido ao final, né, até depois de graus de recurso, que pode acontecer com o direito das partes, ele sendo mantido, você vê que depois de toda essa seara pericial, aquele laudo prevaleceu. Então, ele está mais do que legitimado, né? Eu acho importante o processo, quando tem assistente técnico, quando está com advogados aguerridos, advogados que ficam requerendo, mesmo antes do prazo, né, a entrega do laudo pericial. Eu acho que isso tudo é importante o processo. É isso. Esse é o princípio de processo. Esse é o princípio de fórum, melhor dizendo, né? É um local de plural, né? É um local onde as pessoas vão buscar ali, né, resolver os seus conflitos. Então, aí a prova técnica ela é fundamental. Sim, fundamental. Então, antes de recapitular o conceito aí de quem é o perito, quem pode ser o perito, e introduzirmos o assunto quem é o assistente técnico, agradecer a todos aí que estão prestigiando a nossa live, estão mandando corações, boa noite a todos novamente. Sigam o Dr. Marcelo Carneiro, o Instagram dele é Perito e Detetive Marcelo Carneiro, correto? Isso mesmo. Perito e Detetive Marcelo Carneiro, e também siga esse que vos fala, Aguilar Perito Enge, Aguilar Perito Enge. Lembrando que a live ficará salva no Instagram Aguilar Perito Enge e também estará salvo o áudio como formato de podcast na plataforma Spotify. Aí todos poderão ter um tostão da nossa voz, certo? Poderão assistir novamente, ouvir pelo menos esse nosso bate-papo, que está mais para uma aula do que um bate-papo, com tantos conhecimentos que estamos recapitulando aqui, certo? Devido ao alto nível do nosso convidado de hoje. Então, recapitulando o que o doutor Marcelo falou, o perito do juízo é um profissional especialista naquela área. Por exemplo, eu sou engenheiro, então eu, como engenheiro formado, posso atuar como perito dentro do judiciário. Foi comentado a questão do cadastro, né? Alguns tribunais possuem um credenciamento, um cadastramento desses profissionais. Cada tribunal
possui as suas particularidades para efetuar o cadastro. Como bem mencionado, o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro é um dos mais severos, né? É um dos mais rígidos. Isso também tem um fundamento, até porque o volume de processo do Rio de Janeiro realmente é bem extenso, então requer, sim, um pouco desse controle, dessa premissa de ter uns requisitos a serem cumpridos por aquele profissional, mas, via de regra, atualmente deve ser feito um cadastramento no tribunal, lembrando Sim. que alguns não possuem, mas na maioria há esse cadastramento, o profissional tem que ser formado, e vai lá, se apresenta para aquela vara, para aquela comarca. É bom entregar, depois do cadastramento, entregar o seu currículo, com a sua experiência, para o juiz também conhecer, né? O juiz, aquele cartório, o gabinete, conhecer quem é o doutor Marcelo, né? Não é só se cadastrar, né? Quem tem interesse em atuar, não é isso, doutor? Quem tem interesse em atuar, além de fazer o cadastro, deve fazer as suas diligências, não é isso? Diligência. Tem que ser estou numa diligência, aí me perguntam, o que é uma diligência? Eu estou no fórum, eu estou numa perícia, estou numa vistoria, estou fazendo uma diligência. Então, o perito tem que ser diligente, não é isso, doutor Marcelo? Tem que ser diligente. Senão ele não exerce a atividade pericial na sua plenitude. Não exerce. É verdade. Perícia somente atrás de tela de computador não é perícia. Seja ela judicial, criminal ou de assistência técnica. Isso não é perícia. Né? Com respeito, não é. Na grande maioria não é. A não ser depender de um caso específico ou outro, né? Que é um caso mais interno. Fora isso, não é perícia. Ele tem que buscar, ele tem que perseguir a prova técnica. Ele não pode ficar apático diante da verdade científica. Não. E esse é um pré-requisito para atuar como perito, né? Porque, como nós já vamos tocar nesse assunto, na questão desses cursos que vêm da ideia de fazer a perícia nas suas horas vagas, né? Que não existe isso. Nós já vamos entrar nesse tema já dentro da perícia. Agora, voltando para o assistente técnico. Né? Então, quem é o assistente técnico, Marcelo? Deixa eu só fazer a introdução, aí eu vou passar a palavra. Né? O assistente técnico, ele pode ser também perito ou não? Se ele escolher ser perito, ele não pode ser assistente técnico, ou se ele for assistente técnico, ele pode conciliar um processo sendo um perito ou não? Existe algum tipo de cadastramento para ser assistente técnico? Como que eu posso ser contratado, eu como engenheiro posso ser contratado como assistente técnico? O que é a figura do assistente técnico em comparação com o perito? O senhor já deu uma introduzida, fez uma introdução breve sobre a assistência técnica, mas de forma mais específica. O perito, o profissional, pode atuar tanto como perito ou como assistente técnico ou não? E como que ele pode atuar como assistente técnico? Ele tem que também fazer o cadastramento em algum lugar? Ou como que é feito? Conte-me. O assistente técnico ele pode atuar tanto como perito judicial, funcionar como perito judicial, como atuar como assistente técnico, só que não no mesmo processo. Se ele é perito judicial, ele está exercendo a função naqueles autos, ele não pode funcionar também atuar também como assistente técnico. Agora, em processos diferentes, não há nenhum impedimento com relação a isso. Pelo contrário, eu acho que deva ser feito isso. Eu acho que o profissional ele deva, mesmo que ele não goste, eu não me simpatizo com a esfera criminal, vamos dar um exemplo, já ouvi isso. Né? Então, eu vou atuar só entre aspas, né? Que a esfera civil também é muito importante. Eu vou atuar somente na esfera civil. Tudo bem. Mas o que eu sempre, na minha humilde opinião, eu oriento? Funcione como perito judicial e atue como assistente técnico. Porque um complementa o outro. Né? Uma atividade complementa a outra. Você tem duas visões diferentes. Você tem a visão como perito do juiz e você tem a visão como assistente técnico. Ambos têm, sim, um compromisso com a verdade científica. Eu respeito, mas eu discordo que alguns pensam dessa forma, que não, o assistente técnico não tem compromisso com a verdade científica. Ele vai combater tecnicamente um laudo pericial a qualquer custo, não. Um profissional que trabalha dessa forma, ele não tem uma carreira longa na perícia. Né? Ele vai ficar conhecido como um assistente técnico, só apresenta, elabora pareceres técnicos para receber honorários. Né? E não é por aí. Você primeiro tem que se convencer que aquele cliente que é autor, réu, né, acusado, vítima, dependendo da esfera, que a verdade científica está ao lado dele. Para você poder defender, entre aspas, o seu parecer técnico. Você demonstrar nos seus métodos e critérios como você chegou àquela conclusão.
Como é que você vai combater um laudo se você nem você próprio está convicto daquilo? Eu vejo praticamente isso como impossível, né? Eu acho quem elabora parecer técnico sem um compromisso com a verdade científica, eu respeito, mas eu acho isso totalmente incabível, e antiprofissional e até antiético. Eu acho que não é por aí. Agora, o assistente técnico, ele não tem um cadastro especificamente nos tribunais, né? Porque ele não funciona como perito judicial. Ele pode também funcionar, mas o cadastramento não existe. Existem alguns sites por aí, né? Empresas, né? Que não gozam de fé pública, não é um tribunal, mas empresas que cadastram assistentes técnicos, né? E tem muitas entidades sérias que fazem cadastramento de assistentes técnicos e outras, alguns conselhos, né, estão caminhando também para isso, também, para realizar até um cadastramento. Então, existe alguns projetos interessantes aí que estão para ser colocados em prática. Mas existem alguns cadastros assim privados, né, de instituições sérias, etc., de assistentes técnicos. Isso é muito importante. Mas o assistente técnico também tem, além das instituições, das entidades, né? Existem entidades excelentes, cursos excelentes, como existem entidades péssimas, que só querem receber anuidade e vender certificado e carteira, como também existem cursos que vendem uma realidade, né? Mas a maioria são de entidades e cursos sérios. Então você verifica aí o quê? A figura do assistente técnico, ele pode ali, o ideal dele, ele ter, além, tudo bem, ele pode fazer parte desses cadastramentos, né, de instituições, entidades, etc., mas também desenvolver o seu site, seu cartão de visitas digital e físico. Não abandonar o cartão de visitas físico, não. Porque cada comarca, cada cidade, cada estado é uma realidade. Nem todo mundo vai querer receber o cartão digital, não. Eu falo, não, quero o seu cartão. Não, mas eu tenho meu cartão digital, não estou com meu celular agora aqui, não. É uma pessoa tradicional. O assistente técnico pode perder um caso, o caso é que aquela pessoa é mais tradicional e ele está tecnológico demais, né? Não é por aí, tem que haver um equilíbrio. Tem o digital e tem também o físico, né? Para cada situação. Você vai visitar cada gabinete, vamos dar um exemplo, até com o perito do juízo, né? Cada gabinete. E você vai pedir WhatsApp, ou então vai encostar o seu cartão no telefone de alguém para você transmitir aquele cartão digital. Isso na prática não existe, né? O cartório vai ficar lá, o gabinete, com o seu currículo e com o seu cartão físico. Isso que acontece na prática, né? Agora, é importante o digital? Claro que é. Nós temos que acompanhar a tecnologia, né? Então, é uma forma muito boa de divulgação, esses aspectos. E também, uma coisa que é interessante, muitas vezes, por exemplo, um advogado, para contratar um assistente técnico, né, ou ele está intermediando essa contratação com o cliente, para o cliente, ele verificar um perito que esteja cadastrado em um tribunal e fazer contato com esse perito para ele atuar como assistente técnico em um outro processo. Então, também, o cadastramento ele também tem uma função indireta para o assistente técnico. Tem. Na prática. Aproveitando esse gancho do cadastramento, já aconteceu de um advogado lhe ligar: ô, por favor, doutor Marcelo, o senhor está cadastrado aqui no tribunal? O senhor também atua como assistente técnico? Já aconteceu isso? Porque o que aconteceu? Ele abriu, ele verificou o meu nome pelo site, tudo, verificou o que tem consta na internet, etc., trabalho desenvolvido. Ele foi verificar também o cadastro do tribunal para verificar se eu estava cadastrado como foi perito judicial, né? É disponível para nomeações. E aí, quando ele fez contato, ele falou explicitamente, né? Além de eu ter visto o senhor através né, não vou fazer propaganda do site de pesquisa, mas através de tal site de pesquisa, eu verifiquei a sua página, etc. Eu também verifiquei que o senhor é cadastrado no Tribunal de Justiça, né, do Estado do Rio de Janeiro, sou sim. Então, isso é uma coisa também que pesa no momento da contratação. É como eu disse, uma coisa encaixa com a outra. Exato. Eu acho muito importante atuar nas duas searas. Exato. Atuar nas duas esferas, né? Tanto como perito do juízo, como perito assistente técnico. Embora lá o CTC, a nomenclatura seja só assistente técnico, é um perito também. Sobre cartões de visita, o seu comentário é ótimo. Sobre cartões de visita, eu tenho aqui, sempre tenho a renovação dos meus cartões de visitas de forma física, justamente porque há, sim, clientes tradicionais
que não gostam de pegar no telefone para anotar, encostar no cartão, encostar. Não, cadê o seu cartão? O cartão é bom que, se eu perder o celular, eu não. Olha o que eu já escutei de um cliente. O seu cartão de visita é bom, porque se eu perder meu telefone ou der defeito, eu não vou perder o seu número. Olha aí que legal. E é de fato, né? Hoje, a modernidade, a tecnologia facilita, né? Ninguém tem mais agenda. Eu, particularmente, não tenho agenda física de telefones. Né? Eu não tenho. Sim. A minha agenda de telefones está, dos meus contatos, está no celular, no smartphone. Se ele der defeito, eu tenho um backup, que eu consigo fazer um backup dessa agenda para colocar em outro. Ainda bem que existe o backup, né? Backup para você salvar os dados e recuperar. Mas se um dia esse backup sumir, eu vou ter que vou vir aqui no Instagram, pessoal, me liguem para eu salvar o contato de vocês. Porque o cartão de visita é, sim, muito útil ainda, justamente para clientes, pessoas ainda tradicionais que preferem... E às vezes não pedem só um, não. Me dá uns cartões do senhor, me dá alguns cartões, que eu tenho umas pessoas que estão interessadas, entendeu? Aí você, não, peraí, o senhor encaminha aí do seu celular, via WhatsApp, para o celular dessas pessoas, fala, não, meu amigo, eu não gosto de usar isso, não. Eu quero cartão, eu quero papel. Tem gente tradicional assim. Eu tenho um cliente que foi na época sobre perícia e nota promissória, que me falaram uma vez, até numa rede social fizeram um comentário, isso não existe mais atualmente. O desconhecimento, né? Como é que não existe? Quem falou isso é um desconhecedor. Né? Um país dessa dimensão que é o Brasil, né? Com tantas diversidades culturais, costumes, que tem pessoas que defendem até que a legislação aqui deveria ser nos moldes dos Estados Unidos, que é por condado, né? Porque pelo país ter costumes muito diferentes. Você sai do Sudeste para o Norte, para o Sul, você verifica as diferenças culturais, né? Os costumes de cada estado, de cada região, melhor dizendo. Então você vai afirmar que um determinado documento não existe, um determinado título não existe mais. Aí quando eu fiz uma postagem na rede social, que eu não discuto, eu não sou de polêmica, eu sou de técnica, aí eu coloquei lá, né, suprimindo, né, fiz uma matéria sobre a nota promissória. Estava lá, entendeu? Ou falsificação, adulteração, etc. Então como é que ela não existe? Não é por aí. Fazem muito também promissória vinculada à confissão de dívidas. Então, pessoal, às vezes, é aquela questão. Por isso que é muito importante, não é só teoria, né? Se fosse só teoria, a gente abria os livros de perícia, né? Abria os livros de direito e não precisava mais nada. Né? A prática, ela é o que faz o profissional. Somente na perícia. Claro, você tem que ter a formação, os cursos, você vai cada vez mais se qualificando, vai te dando os caminhos, vai te aperfeiçoando, mas é a prática que faz o profissional. Não tem outro local. É o chamado asfalto. Quem não percorre, não tem história. Essa é a verdade. Né? É verdade. E voltando um pouco sobre o assistente técnico, que eu não comentei, complementando o seu raciocínio, então o assistente técnico não precisa de um cadastro, embora existam instituições, sim, empresas que fazem algum tipo de cadastramento, mas isso não é obrigatório. Basta o profissional ser formado na sua especialidade, sim, e fazer a sua estratégia de divulgação do seu nome para que o cliente saiba que ele existe. Para que o cliente saiba, o advogado que necessita de um assistente técnico tenha conhecimento que ele atua com assistência técnica para poder exercer o trabalho dele como assistente técnico. Então, voltando para o CPC, dentro de uma perícia, um dos momentos que o assistente técnico aparece é no momento da produção da prova técnica, a produção da prova pericial, onde o juiz nomeia o seu especialista, voltando, esse especialista está cadastrado, na maioria das vezes, pelo menos no Rio de Janeiro, ele está cadastrado, então o juiz ele nomeia aquele perito para aquela demanda. E estabelece, aí vou comentar e passar a bola, né? Vamos lá. Ele estabelece ali um prazo para as partes se manifestarem sobre a indicação de assistente técnico. Embora o assistente técnico, a figura do assistente técnico não seja obrigatória, por um lado deveria até ser, né, doutor Marcelo? Não sei se você concorda comigo, mas você só consegue argumentar. Você só consegue argumentar o laudo pericial de forma técnica. Se você não tem domínio, daquela matéria, como que você vai comentar? Aí vai ser achismo, né? Ah, eu acho que o laudo não está legal. Eu acho que o perito... Né?
Isso já é um gancho para a impugnação que eu vou lhe passar agora, né? Então, assim, o laudo pericial é produzido por especialista. Então, nada mais do que justo, coerente até, usar o bom senso, que quem faça comentários, que faça ali argumentos sobre aquele laudo, seja um profissional também formado naquela matéria. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou engenheiro. O juiz deferiu lá uma perícia e nomeou um especialista em engenharia, nomeou um perito. Nada mais do que ter o bom senso das partes me contratarem como assistente técnico, não é isso? Contratar o engenheiro Aguilar como assistente técnico para argumentar sobre as conclusões do laudo pericial. Eu estou falando aqui argumentar sobre as conclusões, mas aí é um trabalho até mais extenso, né? Que eu vou passar a bola da figura do assistente técnico, que vai desde, nesse caso do processo, a elaboração de quesitos. Aí, o que são quesitos, Marcelo? Quando passar a bola, aí passa as suas considerações. Como você falou, isso deveria ser uma via de regra, né, para as partes no momento, porque muitas vezes, na maioria, nem na maioria, né, na realidade, não são os advogados que não querem indicar o assistente técnico. Muitas vezes é a parte que não quer custear. Eu não vou gastar com assistente técnico se eu já estou, principalmente a parte sucumbente. Você já estou tendo que depositar os honorários do perito do juízo. Então, não vou gastar com assistente técnico. Então, meu amigo, com todo respeito, se conforme com o laudo pericial. Né? Essa é a realidade. Você vai aguardar. Se o laudo vai ser favorável, vai ser contrário. Vai esclarecer a verdade científica. Mas será que ali ocorreram, que o assistente técnico iria verificar ali erros, equívocos, inconclusões, contradições, se a aquisitação foi respondida devidamente, se ela está em contradição com o que foi demonstrado no corpo do laudo pericial? E aí? A metodologia estava correta? É uma metodologia, vamos dizer assim, minoritária que ele utilizou, não é majoritária? Até que ponto isso influenciou na conclusão? Ou seja, só o assistente técnico vai poder verificar isso. Né? E essa aquisitação ser elaborada pelo assistente técnico. Porque quesitos não são meras perguntas, são indagações técnicas ou técnico-científicas. Não está se perguntando ali, agora eu vou ter que dizer, né? Ir lá no Dr. Google, copiar a aquisitação e colar. Né? Às vezes a especialidade é outra. Esses quesitos são todos prejudicados. Né? Eu coloco prejudicado e justifico ainda. Acho que sim, não, ou prejudicado, a gente deva justificar, porque a gente cerca, né, a resposta à aquisitação. Então eu costumo dizer que a aquisitação é 50% da perícia, que ela chama a atenção do perito do juízo ou do perito criminal em relação àquela prova técnica. Né? Que muitas vezes acontece, né, do profissional ter muita coisa, às vezes passar algum aspecto ali, algum tópico ali que não poderia passar. Ele lendo aquela aquisitação que chamou a atenção o corpo do laudo, ele pode muitas vezes corrigir antes da resposta. Né? E verificar também se essa aquisitação está em contradição com a própria conclusão. E só o assistente técnico pode verificar isso. Ele vai acompanhar, quando ele vai acompanhar a diligência, que pelo menos deveriam todos fazer isso, acompanhar a diligência pericial, ele vai verificar ali se há necessidade de apresentar uma aquisitação suplementar. Ele tem um olhar técnico-científico. O advogado tem um limite, ele vai chegar. Né? Ele não tem como. Ele tem que separar a impugnação, que se usa muito genericamente. Eu vou impugnar o laudo. Sim, mas a impugnação do laudo pericial, na realidade, ela tem que vir acompanhada por um parecer técnico. Só você não está impugnando o laudo. Né? Você está apenas pedindo esclarecimentos. E você não tem condições de impugnar algo que não é do seu conhecimento técnico-científico. Ou então, uma pausa aí, ou então essa impugnação sem parecer técnico, é o que eu gosto de comentar, é um mero descontentamento, né? Inconformismo com o resultado do laudo, não tem argumentos técnicos, e vai lá e apresenta a impugnação. Que vem como pedido de esclarecimentos. Na realidade, é um pedido de esclarecimentos que vem num formato de impugnação. Aí que acontece a maioria das decisões. Né? E isso aí não é acolhido. Porque entra, como você falou, do mero inconformismo. Né? Mas volto a dizer, isso aí não é um advogado, não. É o cliente lá, autor ou réu, que não quis com todas as vezes, não tem condições. Não estou julgando, né, as pessoas. Mas tenta conversar com o assistente técnico, você pode fazer um contrato, a nível de final, de valores finais, contrato de risco, mas você paga um valor inicial, ou seja, vai conversar com aquele profissional que possa, de repente, ajudar nesse sentido. Mas não ter a figura do assistente técnico, eu acho muito temerário. Seja na esfera civil, geral, criminal ou penal militar. Entendeu? Porque as pessoas podem errar, se equivocar e daí por diante. Né? Então, sim.
Eu vou, antes de passar a bola novamente para falar especificamente sobre impugnação, fazer um comentário breve sobre impugnação. Quero agradecer mais uma vez a nossa audiência que está aqui bombando a nossa live. Lembrando que a live ficará salva no nosso Instagram, Aguilar Perito Enge, e também no Spotify, em formato de podcast. Vocês poderem ter o deleite de ouvir o nosso bate-papo novamente na plataforma Spotify. E sigam agora. Se você não segue, se você não está na sua lista de pessoas para seguir, siga agora o perito e detetive Marcelo Carneiro, correto? Perito e detetive Marcelo Carneiro. E se você não me tem também, me siga lá. Aguilar Perito Enge. Aguilar Perito Enge. Tá bom, pessoal? Então, falando agora, voltando ao assunto de impugnação, né? Vou lançar aqui uma frase. Pessoal, quem tiver dúvidas, vocês podem comentar agora, colocar as dúvidas. Algumas perguntas já passaram aqui. Tem muita gente comentando, então a lista aqui de perguntas saiu. Então, se você tem alguma dúvida, pode colocar agora, que após os comentários do Dr. Marcelo, nós vamos abrir para as perguntas. Vou selecionar algumas aqui para nós comentarmos. Então, sobre impugnação, eu vou lançar uma frase aqui que eu sempre ouço nesses cursos, nos anúncios, principalmente nas redes sociais, e aí eu quero as suas considerações. Venha fazer um curso e aprender a fazer um laudo pericial que não tem impugnações. Isso existe? Não há impugnação no laudo pericial? Não. É o que mais tem. Faça um laudo pericial sem impugnação, olha só. E 99% dos processos tem impugnação. Porque a parte, ela vai no mínimo pedir esclarecimentos, ela vai discordar daquele laudo, no mínimo para preparar aquele processo, no mínimo ela está preparando para as instâncias superiores. Somente para a segunda instância. Ela não pode concordar com o laudo, que é contrário. Já começa uma estratégia aí jurídica até. Entendeu? Então não vai ali. A impugnação ela vai existir. É raro você pegar um processo, como eu peguei agora, deve ter uns 3 dias por aí, onde o autor concordou com o laudo, porque o laudo esclareceu a verdade científica. Eu costumo sempre dizer, o laudo não favorece ninguém. Ele esclarece a verdade científica. Mas, na prática, vai favorecer alguém. Né? Então, o autor foi favorável ao autor. O autor, claro, os advogados do autor concordaram, mas a parte ré não vem impugnando nada. Isso é raro você ver. Ela vem falando que também foi vítima de uma lesão, né? E que pedia improcedência da ação. Então, eu sei porque chegou a intimação para mim e tudo, mas não era nem para me manifestar em nada. Né? Então, isso aí é uma coisa rara de você ver no processo. 99% tem impugnação. Ou tem, no mínimo, um pedido de esclarecimentos. Exatamente, concordo com a sua opinião. Isso aí pode acontecer no menor número de casos, das partes concordarem, não apresentarem impugnação sobre o laudo, dependendo também do que está se discutindo, né, doutor Marcelo? Estamos aqui falando de uma forma bem abrangente. Perícia judicial é um tema bem extenso. Se formos falar de cada matéria, então, vai ser uma sequência de séries, de lives e de podcasts só para cada tema, né, para cada especialidade. Mas, de forma assim abrangente, podemos concluir que a impugnação do laudo é recorrente porque basta uma das partes não concordar com um ponto do laudo que vai apresentar sua manifestação, ainda que não tenha estudo técnico, vai lá informar, inclusive vai apelar inclusive para o lado pessoal do perito, né? Falar que o perito é desqualificado, uma estratégia antiga de alguns advogados, né, de ir para o lado pessoal do perito, mas acontece muito. Então, são as falácias que nós vemos e ouvimos nas redes sociais. Né? Venha aprender a fazer um laudo pericial sem impugnações, que seja homologado de imediato. Isso aí, de fato, na minha humilde opinião... Laudo soberano? Aí, só a soberania dos vereditos. É a única coisa que eu conheço. Na minha humilde opinião... pode reter novo julgamento. Na minha humilde opinião, concordo com o seu posicionamento. Na maioria dos casos, não há laudo pericial sem impugnação. Na maioria dos casos, há sim algum tipo de impugnação. E todo curso que vende essa ideia de fazer um laudo de forma sem impugnação, desconfie, né? Desconfie porque não é a prática. Na prática, não é assim.
Não é verdade? Não. Então, avançando aqui para algumas perguntas, o pessoal vai comentando aqui. Para quem deseja, doutor Marcelo, iniciar a carreira, por exemplo, né, temos aqui advogados que acompanham as nossas postagens, temos aqui engenheiros, arquitetos, temos aqui aspirantes a detetives que seguem o seu, o seu perfil, seguem a sua trajetória. Então, para quem não atua, tem interesse em atuar, como que faz? Qual é o primeiro passo, ou quais são os primeiros passos para o profissional que não tem experiência, está assistindo aqui a nosso bate-papo, está ouvindo, e tem interesse em atuar e não sabe o caminho? Qual é a sua recomendação? Primeiro passo que eu acho é a primeira pessoa a refletir se tem vocação para atividade pericial. Esse é o primeiro passo. Né? Verificar se tem vocação, como a gente conversou lá no início. De muitas vezes sacrificar final de semana, feriado, ponto facultativo, muitas vezes aniversário. Eu já tive ano novo que eu passei no plantão judiciário, prestando consultoria a advogado, com relação a habeas corpus, porque o habeas corpus tem contraditório, parecer técnico, relatório. Ou seja, você não tem você tem que entender que tem que ter vocação para isso. Ah, mas a pessoa que atua só, então só vou funcionar como perito judicial. Mesmo assim. Né? Com o tempo que vai passando, o seu índice de nomeações vai aumentando muito. Então você tem que entender que você tem esse compromisso. Não é começar, igual às vezes a gente verifica em alguns processos, né? Peritos que não atendem nomeação, peritos que são destituídos porque abandonam o feito. Isso não pode acontecer. Né? Tem que estar sempre peticionando, informando o juiz, justificando, buscando ao máximo cumprir os prazos. Existe o pedido de dilação de prazo, quando há algum problema que muitas vezes não depende até do perito ao longo do curso de um processo. Então, primeira coisa, verificar se tem realmente vocação. Né? Não encarar a perícia como modismo, né? Ou como atividade de final de semana. Em segundo passo, buscar uma qualificação adequada, fazer um filtro, né? De realmente quais os cursos que... Se a pessoa vai buscar aquela qualificação que é multidisciplinar, então quais os cursos realmente são sérios? Quais os cursos que são para arrecadar dinheiro? Tem que peneirar. Né? Quais são as instituições sérias e quais são as instituições fantasiosas? Tudo isso é importante. Se a pessoa já tem uma especialidade, por exemplo, em engenharia, né? Que você já tem necessariamente o diploma de nível superior em engenharia. Então, você buscar o quê? O curso de perícia judicial, independente das outras áreas multidisciplinares também. Realmente fazer o curso de perícia judicial por um curso sério. Né? O curso de perícia judicial vai ser importante mesmo para os tribunais que não exigem, que não têm essa exigência. E para atuar como assistente técnico também. Então, também verificar se, possivelmente, se esse curso ensina também a esfera criminal, se você, no caso, tiver interesse também de atuar na esfera criminal. Ou seja, fazer essa peneira, buscar a qualificação e, principalmente, cursos teórico-práticos, né? Para você já ter o contato com a prática desde o início. E no momento que você buscou essa qualificação e essa formação teórico-prática, você buscar, né, ao longo desse próprio curso, se esse profissional que está ensinando, se esse professor, o instrutor, se ele dá orientação posterior ao curso, ou se não, se você está disposto a contratar agora o que chamam de mentoria. Né? Antigamente não tinha isso, né? Era orientação, então não tinha orientação, né? Você tinha que correr atrás. Mas hoje em dia tem a figura da mentoria. Né? Eu acho válido também. Né? Para verificar quem são esses mentores. Se esse mentor realmente tem prática, qualificação, ou não, é um oportunista, que nem nunca teve contato nenhum com a atividade pericial. Né? Ou não, é um profissional sério, que tem a maioria, é séria. Então, buscar isso. Então, isso são fatores muito importantes. Né? Porque se lançar na perícia sem nenhum tipo de mínimo de prática, um mínimo de qualificação, é se lançar, né, num abismo. Essa que é a realidade. Não é por aí. Mas tem que ter um mínimo de critério para você poder ingressar numa atividade que você está lidando com patrimônios ou liberdade. Então, isso aí é muito importante. Né? O peso de um laudo, de um parecer técnico também, né, é crucial em um processo. Então, isso tem que ser pensado antes de iniciar numa atividade dessa. Né? E a pessoa ingressou e não quer mais dar continuidade, porque de repente foi para uma outra atividade, ou verificou que aquilo não era realmente para ela, ou então já estava esperando alguma outra coisa que saiu nesse meio tempo, cancela lá o seu cadastramento ou pede a suspensão junto ao tribunal. Né? Não deixa lá o cadastro ativo e sem atender nomeações, não. Porque a gente vê vários processos aí, terceiro, quarto, quinto perito nomeado. Né?
isso causa uma diminuição na celeridade processual, isso atrapalha profissionais que realmente querem desenvolver a atividade pericial, né? Isso não é aventura, né? Isso é uma atividade muito séria e que contribui para o conceito de justiça. Como você falou, muitas vezes os magistrados fazem constar, na maioria das vezes, nas suas sentenças e até acordos de tribunais aí, né? Trechos do laudo pericial. Isso é algo muito sério e muita responsabilidade. Isso não é brincadeira, né? É por aí. Exatamente. Então, para você, independente da sua formação, se você quer saber mais sobre como atuar como perito, como se cadastrar, veja aí uma orientação do Dr. Marcelo. Busque cursos, ainda que no seu estado, na sua cidade, não seja um requisito para cadastramento, porque no estado do Rio de Janeiro no estado de Janeiro tem que ter no mínimo 21 horas de curso, mas é uma formação importante, né, doutor Marcelo? Essa questão do direito, né? Na maioria das disciplinas, por exemplo, na engenharia, eu não tive a matéria direito na engenharia, direito na construção civil, que é muito importante hoje para a ocupação, por exemplo. Eu não tive fundamentos do direito, introdução ao direito, introdução à Constituição, eu não tive nada disso. Tudo isso veio através de cursos extracurriculares, durante a graduação e após a graduação, até hoje, sempre tem o que aprender na área do direito. Então, esse curso de formação específico para a polícia, por um profissional atuante, né, doutor Marcelo? Profissional atuante, como você falou, é essencial para você ter um mínimo de bagagem, de conhecimento, para poder ter mais segurança na atuação, porque não é um cargo, aí voltando àquela pergunta, né, não é uma atividade para você fazer no fim de semana. É claro que, pelo contrário, pela seriedade, você pode responder civil e criminalmente. Não é isso, doutor Marcelo? Isso. O profissional responde civil, criminalmente, pode sofrer sanções, pode sofrer penalidades. Então, é uma atividade, é o tal do munus, é o encargo. É um encargo público, não é isso, doutor? É um encargo público, tem a sua seriedade. Autos, você está exercendo uma função pública naqueles autos. Enquanto perdurar a prova técnica, ou eu vou até mais longe, quando perdurar o processo em si, você está vinculado ali. A sua figura do perito do juiz está atrelada àquele processo. Então você tem os mesmos direitos e deveres ali que para o funcionário público. Cessou aquele processo, ou seja, findou, transitou em julgado, é diferente. Mas, durante o curso do processo, atenção. Exatamente. Então, muita atenção. Então, é um cargo de responsabilidade, é um cargo de confiança, não é isso? É um cargo de confiança do juízo. O juiz nomeia porque ele confia naquela lista de cadastros e após o juiz daquela vara, daquele cartório, conhecer o trabalho do Dr. Marcelo, ele acaba nomeando novamente. Aí mesmo que é um cargo de confiança. Não é isso, doutor Marcelo? Sim. É um cargo de nomeações recorrentes, então tem a sua responsabilidade, não é uma atividade para se fazer nas horas vagas. É claro que no início depende do esforço e da vocação de cada um, né? Sim, aquele que tiver aptidão, ver que realmente esse é o caminho que deseja seguir, no início nada será fácil, né? Como também nos cursos, né? Nos anúncios das redes sociais. Não precisa prestar concurso público. De fato, não há essa prerrogativa. Agora, é um cargo que vai consumir. Voltou. Travou. Suas horas, não é isso? É um cargo que vai consumir suas horas técnicas, que é uma próxima pergunta sobre questão de honorários, e aí vamos fazer um comparativo com o que está sendo divulgado nesses cursos, muitos cursos online. Existem muitos cursos bons, né? Instituições sérias, como nós conversamos, mas há aqueles cursos que vendem mais o nome, vendem aí o laudo sem impugnação, venha ganhar 50 mil reais fazendo perícias. Eu já vou passar essa bola para você, Marcelo. Mas olha só, é um cargo, né? É um cargo de confiança, é um cargo que o profissional pode responder, como o doutor Marcelo comentou, enquanto durar o processo, aquele profissional está vinculado, né? Não é verdade? Está vinculado. Ele pode prestar esclarecimentos sobre a produção do laudo pericial. Então, não desconfiem, vamos lá, para quem está começando, desconfiem daqueles cursos que
prometem uma nomeação de imediato, ao vender que não precisa de concurso público, você já vai ganhar um valor de honorários bem expressivos em comparação com o mercado de trabalho, né? É uma realidade, porém há suas nuances, né, que nós vamos comentar agora. Uma pergunta, doutor Marcelo. Honorários, são rentáveis os honorários do perito judicial? São rentáveis? Realmente, a primeira perícia desse profissional que está ingressando será de 40 mil reais? Será de 50 mil reais? Como nós vemos aí alguns profissionais, se é que podemos falar que são profissionais mesmo, né? Alguns cursos vendendo a ideia de um certificado bonito, de perito judicial. Esse é o valor recorrente de perícias, de uma forma geral, bem abrangente, né? Sem entrar na especialidade. É um valor recorrente, 40 mil, 30 mil, 50 mil reais, é um valor recorrente. E para fechar esse raciocínio, vou passar a bola, dentro do judiciário existe a figura da perícia deferida pela gratuidade de justiça e existe a perícia paga. Então, dentro desse contexto, há um volume maior de que tipo de perícia? A perícia gratuita ou a perícia paga? Olha aí, quero ver, hein? Os honorários periciais sempre é um tema polêmico. Ele é polêmico no próprio Poder Judiciário, né? Às vezes o juízo entende uma coisa, há um agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça decide outra. Então, há uma discussão. A vantagem que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem é que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ele tem algumas súmulas de acordo com as especialidades. Eu acho isso muito importante, que isso cria uma bússola, né, para orientar o profissional no momento de fazer a sua proposta de honorários. Isso eu digo até para alunos também, e às vezes colegas também. Eu não sou doutor sabe tudo, mas a gente está sempre trocando experiências, né? Então eu sempre digo para colegas que seguros são de outros estados também. Não é porque a súmula é do TJ do Rio, você não possa utilizar isso como uma bússola para um outro tribunal, né? É também um tribunal de justiça que tem um entendimento sumular. Então isso é uma bússola. Tanto também para a atuação como assistente técnico. Porque muitas vezes a pessoa fica pensando, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar, então, a hora técnica de tal entidade? Sim, não é que você não possa utilizar, né? Mas você utilizando uma súmula de um tribunal, poxa, quer mais fé pública do que isso? Eu acho que não existe. Então, um entendimento sumular, eu acho que isso é muito importante. Então, a questão dos honorários periciais, o perito juiz tem que entender no primeiro momento o seguinte: ele não pode cobrar o chamado valor de mercado. Tem até jurisprudência sobre isso já, né? O que ele vai querer cobrar como assistente técnico, se ele entendeu que vai cobrar pelo potencial financeiro do cliente, parte, isso é um entendimento dele. Mas ele não vai poder cobrar como perito do juízo os mesmos honorários que ele cobraria como assistente técnico, que aí ele está numa função de auxiliar da justiça. Esse é o entendimento do Poder Judiciário num sentido assim majoritário. Estou dizendo que seja todo, né? Porque direito e justiça são mutáveis, né? Mas, num sentido amplo, ele não pode cobrar o valor de mercado. Então, essa questão de falar que vai começar ganhando 40 mil reais, só você deu uma sorte na primeira nomeação, né? Só tem uma sorte na Mega Sena. Falando em sorte, na Mega sua... Sena da virada, né? Falando em sorte, rapidinho, se ele der a sorte de pegar a primeira perícia dele e ganhar 40 mil reais, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade, assim, no seu pensamento, disso acontecer? Olha, eu acho que isso aí é a probabilidade, como eu disse, da Mega Sena da virada aí, sem querer fazer propaganda da Loteria Federal, né? Das loterias em geral. Mas eu acho que a probabilidade seria praticamente essa, né? Eu não sou da área de exatas, mas eu vejo mais ou menos isso. Porque isso aí é praticamente impossível de acontecer, né? No início, não é só que ele vá pegar a primeira nomeação, vai ser nomeado, que logo na primeira vai ser gratuidade. Falam às vezes isso por aí, né? Ah, vai pegar gratuidade muito no início. Depende do tribunal. Depende. Entendeu? Justiça Federal, sim. É provável que ele... Porque ali só se paga normalmente, em todas as sessões judiciárias, paga-se ajuda de custo. Se pagam os honorários, né? Isso é uma regra geral. Exatamente. Justiça do Trabalho vai receber ao final porque o Conselho Superior da Justiça do Trabalho entendeu e não haver mais adiantamento de honorários periciais. Não concordo também, mas respeito. Agora, os tribunais estaduais, não, há o depósito dos honorários. Essa parte sucumbente que requeriu a perícia. Artigo 95 do CPC de 2015. Então, pode haver, o que no tribunal estadual, de haver a primeira nomeação com honorários. Por que não há? Né? Mas não 40, 50 mil reais. Se uma pessoa der uma sorte
Não, ela vai pegar vai dar proposta de honorários equilibrada, né, para que o juízo não venha a reduzir essa proposta, ou se vier a reduzir, seja um valor muito pequeno de redução, que ainda compensa aquele profissional, né, continuar naquela nomeação, e entender que a gratuidade de justiça não se pode fechar as portas para o Poder Judiciário, porque você pegou 2, 3 gratuidades de justiça, não, vamos dizer, pelaquele juízo, te nomeou com uns 2, 3 processos de gratuidade de justiça, e nomeou, vamos dizer, só para 2 de honorários, né? Você vai fechando as portas como auxiliar da justiça, né? E você demonstrando o quê? Que o teu interesse em colaborar com o Poder Judiciário é unicamente financeiro, né? Não é por aí. Uma gratuidade de justiça pode vir, né, ela pode ser posposta por 5 nomeações com honorários. Isso aí não se pode se precipitar nesse sentido, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre a gratuidade de justiça e os processos onde você vai receber honorários, vão ser depositados logo no início da prova técnica, né? Então tem que haver esse equilíbrio. A pessoa não pode ficar o profissional, né, se desesperando com relação à nomeação, que eu ainda não recebi a primeira nomeação, então eu recebi a primeira nomeação gratuidade, recebi de outro processo, gratuidade, a outra também. Eu vou parar com essa atividade, porque isso não dá para eu viver disso. Não, calma, calma, né? Como qualquer profissão, atividade, isso leva um certo tempo, né? Até para o próprio Poder Judiciário conhecer o trabalho daquele perito, embora haja um cadastro, tenha que haver um rodízio, né? Mas é importante isso, como você mencionou também, ir aos locais, aos cartórios, aos gabinetes, levar os currículos. Outra coisa também importante, além da questão dos honorários também, que o profissional, muitas vezes, precisa dirimir alguma dúvida, né? Ou aquele processo está com litígio muito intenso, não é só ficar no papel, não, né? No computador, digitando através de petição, não. Tem atos que você tem que ir realmente ao gabinete, buscar despachar com o juízo. Ah, mas o juiz não recebe ninguém. Não é assim, né? Não é assim que funciona na prática. É que tem atos que realmente o gabinete pode resolver o cartório, não precisa ser o magistrado, né? Agora, tem situações que o perito tem que se posicionar, né? Não querendo ficar preocupado se está desagradando, com cordialidade, mas que precisa ser dirimido pelo julgador, né? Não é pelo gabinete nem pelo cartório, né? Então, tem que haver esse posicionamento. É o que eu digo sempre, a perícia ela cada vez vai se solidificando, vão se criando determinados protocolos, depende dos profissionais, né? Não adianta em tal estado, ou então naquele mesmo estado, um perito, vamos dizer, orçar em R$ 5.000 e o outro orçar em 1.500. Como é que vai ficar a cabeça do magistrado no momento de depois dele homologar, vamos dizer, uma terceira perícia? Um outro profissional. Peraí, um cobrou 5, outro cobrou 1.500. Peraí, afinal, o que realmente é justo com relação a esses honorários aqui? A essa especialidade e a esse caso concreto. Então cabe aos profissionais atuantes, né, devidamente atuantes, a criarem, a se posicionarem e criarem esse protocolo, sem esse receio de perder nomeações, né? Porque só dessa forma a perícia judicial ela vai ter um equilíbrio com relação a essa questão de honorários, que ela é sempre discutível. Eu já tive casos de agravo de instrumento para derrubar, né, buscar reduzir meus honorários de forma drástica. O desembargador mandou me ouvir, eu me manifestei e os honorários foram mantidos. Entendeu? Ah, não sei porque sou eu, não, que sou o doutor sabe tudo, não. É porque foi demonstrado ali de forma técnica a necessidade daquela proposta, né? As diligências que precisavam ser realizadas, a complexidade da prova técnica, né? Todo esse cenário técnico-científico que precisava ser buscado, né? É por aí. Exatamente. E como bem falado, depende também da complexidade de cada caso, né? Vai, dependendo do número de horas, dependendo do número de horas de dedicação para aquele caso, dependendo dos exames, dos ensaios, das avaliações, enfim, das ferramentas que serão necessárias para produzir aquela prova, isso certamente impactará na proposta de honorários periciais. E o bom também, né, o bom também é que o assistente técnico, como foi comentado, quando negocia direto com a parte, seja a parte autora ou a parte ré, ele pode negociar e até flexibilizar. E esses honorários podem ser até superiores aos honorários do perito, dependendo ali da sua especialidade. Impedimento. É isso aí. Se tinha uma praxe no passado que o assistente técnico deveria cobrar metade do que o perito do juízo
apresentou-lhe propostas honorárias. Tinha esse entendimento lá no passado. Entendeu? Um absurdo isso, né? Mas é como você falou, pode livremente o assistente técnico ajustar o seu pagamento com relação à parte. Isso aí é totalmente de forma privada. Se acordado entre a parte e o assistente técnico, ou até entre o advogado que está representando o cliente. Sim, sim. Então você, advogado, que está aí com o seu cliente, seja você da parte autora ou parte ré, e precisa esclarecer algumas dúvidas, siga, entre em contato pelo direct do Dr. Marcelo, que é o Instagram dele é Perito e Detetive Marcelo Carneiro, e se tiver alguma demanda de engenharia, você pode entrar em contato comigo no perfil do Instagram Aguilar Perito Eng. Temos que falar, né, doutor Marcelo, o nosso perfil, para quem estiver nos ouvindo, seja aqui na live ou no Spotify, mais tarde, para poder fazer o contato, né, esclarecer uma dúvida e, quem sabe, até um trabalho, né, um trabalho. Ô, doutor Marcelo, eu estou aqui com uma demanda, não sei o que fazer, doutor Marcelo. O senhor pode me ajudar? É um documento, é uma prova pericial, um exame em documentos. O senhor pode me ajudar? Olha aí uma oportunidade, não é verdade? Então, se você tem dúvidas, advogadas do nosso Brasil, entre em contato com o perito e detetive Marcelo Carneiro no Instagram. Então, olha só, para fechar esse bloco, fechar a nossa live, doutor Marcelo, que já, olha, o tempo passa rápido, né? Nossa conversa aqui, nosso bate-papo, já estamos aí há 1h30 conversando. Esse tema é muito abrangente. O senhor já está aí intimado a retornar para o nosso bate-papo, para continuarmos aí esse assunto, esmiuçar mais alguns detalhes. Mas para encerrar hoje, quais são as suas palavras finais, resumindo tudo isso que nós conversamos, para quem, tanto para quem quer atuar, para quem já atua, né? Buscar o quê? Tem que buscar uma qualificação, nós já falamos, fazer, com as suas palavras, né, peneirar esses cursos de qualificação que, nessa pandemia que ainda estamos atravessando, não foi encerrado ainda, surgiu um boom de cursos online, cursos ao vivo. Infelizmente surgiu a fórmula do sucesso em várias atividades e profissões. Muita gente querendo a fórmula do sucesso. A jornada, olha, outro dia eu recebi a jornada do perito do sucesso, olha só. A jornada do perito do sucesso. Então, as suas considerações finais para o profissional sério que quer continuar atuando, embora a nomeação, como bem falado, às vezes demora, a primeira nomeação demora, às vezes uma nomeação paga também pode demorar, mas para quem quer atuar de forma séria, fazer carreira e manter essa carreira dentro do judiciário como perito e também como assistente técnico. Suas considerações sobre como ele deve proceder para esse ano de 2022, que está aí às portas. Às vezes o profissional está desiludido no mercado de trabalho, na verdade, essa é a verdade, nessa pandemia, e surgem diversos assuntos de cursos online sobre perícia judicial, e aí está aqui ouvindo o nosso bate-papo e se interessou. O resumo, né, das suas considerações para aqueles que querem seguir nessa trajetória como perito do juízo. Perfeito. Agradecer a todos pela presença, que estão nos acompanhando, né, os que entraram desde o início, os que ingressaram posteriormente, mas que nos prestigiaram nessa noite, né, dedicaram tempo a nos assistir, bem como nos ouvir, né, uma satisfação e uma honra para nós. E dizer que, tanto para quem está em atuação, né, é uma troca de experiências, para quem está iniciando é uma dica, e para quem é operador do direito também é uma orientação, no sentido de que o profissional da atividade pericial ele tem que ter persistência, disciplina, responsabilidade, ética e cada vez mais se aperfeiçoar, praticar, ser diligente e, sobretudo, ter o compromisso soberano com a verdade científica. Não importa quem seja a parte autora, a parte ré, se é acusado, se é vítima, se aí já estamos caindo para a parte criminal, não importa. O importante é o compromisso com a verdade científica. Não tem essa questão de se sentir intimidado com nada, né? Nós somos profissionais técnicos. Não importa se é o mais humilde ou o mais poderoso, se ele é de um partido político X ou Y, orientação sexual, cor, credo, religião, nada disso, né? Nós somos técnicos. O nosso objetivo é o quê? Esclarecer a verdade científica para contribuir com o conceito de justiça. Essa é a nossa missão.
Exatamente. Então, para você que já atua ou está querendo iniciar nessa atividade de perícia judicial, faça isso. Busque conhecimento, busque cursos de qualificação de instituições sérias, fuja dessas falácias das redes sociais. Eu gostei muito do que o Marcelo falou sobre a verdade científica, né? A nossa atividade como perito especialista, o perito é um especialista naquela matéria, né? Então, é um especialista que vai produzir uma prova técnica. Então, a prova técnica não tem nenhuma influência sobre questões políticas, questões de raça, cor, nada. O que vale é a técnica. E é um trabalho tão importante no judiciário que ajuda a esclarecer a controvérsia daquela demanda, que tem tanto mercado de atuação para o perito nomeado, quanto para os assistentes técnicos, os profissionais que assistem às partes. Então, busque conhecimento, atualização constante, até porque conhecimento, como diz o ditado, né, conhecimento não ocupa espaço, não é verdade? Isso. Então, quero agradecer ao doutor Marcelo por aceitar o convite, dedicar o tempo para dar uma aula nesse bate-papo aqui, uma aula sobre perícia judicial. Agradecer a todos que prestigiaram do início até o final, os que entraram no meio do caminho, os que estão ouvindo agora no Spotify, que daqui a pouco já vai subir no nosso podcast, Papo com Aguilar. E o senhor está intimado, né? Vamos combinar para 2022 o nosso seminário de perícias, vamos voltar. Vai ser o terceiro. Vai ser o terceiro. O terceiro, seminário de perícias, e voltar aqui também no Papo com Aguilar para esmiuçarmos mais alguns assuntos da assistência técnica, que é um assunto muito interessante para todo tipo de profissional que deseja atuar dentro das perícias judiciais. Então, um abraço a todos, obrigado, doutor Marcelo, boa noite a todos e até o próximo encontro. Isso mesmo. Um abração a todos. Boa noite, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.